Fala galera, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam presentes, é um prazer recebê-los aqui no meu canal, aqui de dentro da sala dos professores do Portal F3, no rápido intervalinho de aula, para trazer uma dica para vocês de um tema muito importante. Meu irmão Carlos Vinha, você passa aqui hoje, queridão? Hoje tem nosso evento aqui meio-dia, você consegue passar aqui? Se puder vir, vem aqui, meu irmão, saudade de você. Bom, galerinha, eu abri aqui, tá fechado aí para comentários, só as pessoas que eu sigo aqui estão podendo comentar, porque é bem rapidinho, eu tô num intervalo muito curto e eu quero trazer uma dica para vocês de um tema que cai muito em concurso, muito, tá? Que é sobre a tributação para o custeio da iluminação pública, que é um tema que é muito recorrente nas provas e vocês precisam ter máximo cuidado, tudo bem? Prestem atenção. Gente, quando a gente cuida do serviço que os municípios executam de iluminação pública de uma cidade, o serviço de iluminação das ruas, iluminação dos bairros, iluminação das praças, o serviço de iluminação pública, ele é um serviço que não pode ser taxado. É inconstitucional, e é inconstitucional evidentemente porque fere as regras constitucionalmente estabelecidas para o direito de cobrar taxa. É inconstitucional a postura de um município que cobra uma taxa pelo serviço de iluminação pública. O serviço prestado de iluminar a cidade é um serviço que não reúne o binômio de características obrigatórias para se permitir a taxação. Só se pode cobrar uma taxa quando o serviço público que está sendo executado possui as qualidades de ser um serviço específico e divisível. Tem que se tratar de um serviço público específico e divisível. Se o serviço não é específico e divisível, ele não pode ser alvo de uma taxação. A Constituição, no artigo 145, inciso 2, tome nota que esse artigo é importante, 145, inciso 2, ela só permite que se cobre taxas para a retributividade, a recuperação de despesas suportadas com a prestação de serviços públicos, com a colocação à disposição das pessoas de serviços públicos específicos e divisíveis. E a iluminação pública não é um serviço divisível, é um serviço, ao contrário, indivisível. Daí que, quando os municípios aprovam leis municipais, leis ordinárias, instituindo a taxa de iluminação pública, essa taxa é inconstitucional. Não cabe a cobrança de uma taxa para compelir pessoas, para compelir proprietários de imóveis a retribuírem aos cofres públicos municipal as despesas que o município tem com o serviço de iluminação pública ao longo do ano. E o fundamento técnico para justificar a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública é a indivisibilidade do serviço. O STF sempre teve jurisprudência farta no sentido de declarar a inconstitucionalidade das leis dos mais variados municípios do Brasil que autorizavam, na Câmara de Vereadores, se aprovava a lei, se autorizava o município, o Poder Executivo, a Secretaria de Fazenda, a cobrar de proprietários de imóveis uma taxa para retribuir o custo da prestação do serviço de iluminação pública. Inconstitucional. Em 2003, já se vão aí 12 anos, o Supremo, em setembro de 2003, editou uma súmula, que foi a súmula 670, e a súmula 670 do Supremo, de 2003, veio proclamar que é inconstitucional a cobrança de taxa para retribuir as despesas do serviço de iluminação pública. E os fundamentos, repito, para a declaração da inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, o feito normalmente chegando ao STF por via de recurso extraordinário, né, não cabe adim contra a lei municipal, o fundamento para declarar a inconstitucionalidade das leis municipais que autorizavam taxas de iluminação pública, o fundamento sempre foi: o serviço é indivisível, iluminação pública é um serviço que se presta a toda a população indistintamente, e não só aos moradores daquela rua, aos proprietários do imóvel. Eu moro em Niterói e usufrui da iluminação pública do Rio de Janeiro. Um turista, um gringo usufrui. Então a iluminação pública não tem divisibilidade, não é aquele serviço que você consegue identificar e dizer, olha, é só para uns, não é para outros. Não, não é divisível.
O serviço é para toda a universalidade de pessoas utilizar, é multi-universo, não é multi-singular. Então o Supremo corretamente disse, afronta a Constituição. A Constituição, no artigo 145, inciso 2, só autoriza a cobrança de taxas em razão de serviços públicos específicos e divisíveis. E o serviço de iluminação pública é, sem qualquer dúvida, um serviço indivisível, é prestado a toda a população indistintamente. O dinheiro que é gasto com a iluminação pública não pode ser retribuído ao erário com uma taxa cobrada de algumas pessoas, já que o serviço é prestado a todas as pessoas da sociedade indistintamente, ok? Nesse corrente ano, que está em vias de se encerrar daqui a alguns dias, nesse ano de 2015, no primeiro semestre, o Supremo fez uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 41, para dar efeito vinculante ao entendimento da velha súmula 670 de 2003. É que, infelizmente, alguns municípios insistiam em cobrar taxa de iluminação pública, mesmo sem nenhuma necessidade, e vou explicar o porquê. E aí o Supremo, anote que isso tem caído muito em prova, com a súmula vinculante 41, fez agora uma inovação nesse ano e disse, olha, antes eu só tinha uma súmula, tem juiz que não cumpre, agora é obrigado a cumprir. Qualquer lei municipal que tenha instituído taxa de iluminação pública tem que ser afastada. O Executivo não pode aplicar e o Judiciário não pode julgar válida a lei, porque agora eu tenho uma súmula de efeito vinculante que obriga compulsoriamente a obediência ao entendimento esposado no plenário da Corte, ok? Súmula vinculante 41. O grande ponto que você precisa ter cuidado na prova é que quando o Supremo vinha ao final dos anos 90 declarando a inconstitucionalidade das leis municipais que autorizavam a taxa de iluminação pública, os municípios vinham perdendo esse poder de cobrar essa taxa. Os que pelo menos respeitavam as decisões judiciais paravam de cobrar. E aí surgiu um movimento muito articulado nas prefeituras do Brasil para mudar a Constituição, para autorizar um outro tributo que não tivesse a moldura da taxa, o suporte jurídico da taxa, para levantar dinheiro para custear a iluminação pública das cidades. E aí foi aprovada em 2002, antes de vir a velha súmula 670, que ainda existe, a súmula 670 que eu citei mais cedo, a inconstitucional taxa de iluminação pública, é de setembro de 2003, 24 de setembro de 2003. Em dezembro de 2002, se conseguiu aprovar uma proposta de emenda à Constituição, que foi planejada, foi desenhada pelas lideranças municipais do Brasil, conseguiram que os legitimados pudessem propor a PEC, os legitimados do artigo 60 da Constituição, foi proposta uma PEC. E essa PEC, se eu não me engano, se eu não estiver errado, foi por 1/3 ou mais dos deputados, não tenho certeza. Essa PEC proposta foi aprovada e virou a emenda 39 de 19 de dezembro de 2002, já se vão 13 anos, amanhã fazem 13 anos, e aí em 19 de dezembro de 2002 foi aprovada a emenda 39 que criou um artigo novo na Constituição, o artigo 149, dígito A, que tem um caput e um parágrafo único. O artigo 149, dígito A, veio autorizar os municípios e o Distrito Federal a criarem uma nova categoria de contribuição especial. A contribuição especial para o custeio do serviço de iluminação pública. Acoplou-se à tríade, às 3 modalidades de contribuições especiais que existiam desde 88, contribuições sociais, contribuições profissionais ou de categorias econômicas e contribuições para o custeio de intervenções no domínio econômico. Acoplou-se ao tripé as 3 modalidades de contribuições especiais que já existiam desde 88, lá no artigo 149 da Constituição, acoplou-se uma 4ª modalidade de contribuição especial, prevista no então incluído, criado artigo 149, dígito A, que veio autorizar os municípios e o Distrito Federal a criarem uma contribuição especial para levantar dinheiro para o custeio da rede de iluminação pública das cidades. A partir de 19 de dezembro de 2002, se autorizou que os municípios então fizessem novas leis ordinárias, basta ordinária, não precisa complementar, para criar contribuição especial para custear a iluminação pública. Preste atenção, a emenda 39 não veio autorizar a taxa de iluminação pública. A taxa continua sendo inconstitucional, inclusive esse ano o Supremo fez uma súmula vinculante para dizer que não se pode determinar a tributação com base nas velhas leis das taxas de iluminação pública. Tem município tão inoperante e incompetente que não fez uma lei para criar a CIP. Continua até hoje usando a lei da TIP e essa lei é inconstitucional.
Qualquer advogado tributarista recém-formado impugna isso e ganha judicialmente. Quem vem pagando em municípios aí do Brasil, que são vários, que ainda usam a velha taxa de iluminação pública, estou dando para vocês uma chance de ganhar dinheiro advogando. Se no seu município ainda se aplica a lei da TIP, aí o prefeito vai fazer um decretinho, o secretário de Fazenda faz a portaria, diz que agora mudou de nome para CIP, mas é a velha lei que tinha aquela taxa de iluminação pública antes da emenda 39, a lei continua sendo inconstitucional. Se o município não fez uma lei para criar contribuição especial de iluminação pública após a emenda 39 de 19 de dezembro de 2002, é inconstitucional. Ele tem que ter tido uma nova lei, uma nova manifestação do Poder Legislativo local após a emenda 39 para criar por lei, após a emenda 39, uma lei válida, portanto, a contribuição de iluminação pública. Essa contribuição ela é diferente da taxa. PB é a velha taxa que mudou de nome? Não, mudou o tributo, mudou a categoria jurídica tributária. Contribuição não é taxa. Contribuição especial é um tributo que tem perfil de imposto, tem DNA de imposto, mas que a receita arrecadada nela, na contribuição especial, a receita arrecadada é toda afetada, destinada, vinculada a um fim específico predeterminado pela Constituição. O que diferencia a contribuição especial do imposto é que o dinheiro da contribuição especial vai todo para um fim específico estipulado na Constituição. Pode ser para o Estado social, e aí é uma contribuição social, para a seguridade, por exemplo, para a saúde, previdência, assistência. Pode ser uma contribuição para custear intervenções no domínio econômico, aí a CID. Pode ser uma contribuição para custear a manutenção dos conselhos profissionais, conselho de medicina, é a contribuição profissional. E então a emenda 39 autorizou mais uma categoria de contribuição especial, a contribuição para custear a iluminação pública. A contribuição especial ela incide sobre um fato gerador que o próprio contribuinte pratica, o próprio particular pratica, revelando riqueza. E aí ele contribui e o dinheiro vai para um fim especial que a Constituição seleciona e determina que o dinheiro vai afetado para aquele fim. E isso caracteriza a contribuição especial. A taxa não. O fato que gera a obrigação de pagar uma taxa é uma atividade do Estado, o exercício do poder de polícia pelo Estado e a prestação do serviço público, a colocação do serviço público específico e divisível à disposição dos administrados. É uma atividade estatal. O fato gerador da taxa é uma atividade de Estado. Na contribuição especial é uma atividade do particular. A CIP, preste atenção para não errar em prova. A CIP é uma contribuição especial que foi autorizada pela emenda 39 para incidir sobre um fato gerador que a legislação municipal ia definir. Ao incidir sobre o fato típico, levantaria um dinheiro que custearia a rede de iluminação. Hoje, o que se entende que é o fato típico, que é a concretização da hipótese de incidência do tributo CIP, é o consumo de energia elétrica nos imóveis. Então, quando eu recebo a minha conta de luz da minha tarifa de energia elétrica, em cima do valor do meu consumo, incide um tributo, que é a contribuição que custeia a iluminação pública da cidade. A ideia que a gente veio dando à CIP nos últimos 13 anos é que ela é um tributo que vai incidir sobre o consumo de energia elétrica. Então, quando você consome energia elétrica na sua casa, no seu imóvel comercial, se o seu município, evidentemente, fez uma lei e instituiu a CIP tem como fato gerador, não é o município prestar o serviço de iluminação das ruas. Não. É você consumir energia elétrica em sua casa. Entenda, pelo amor de Deus, CIP não é taxa. Se fosse uma taxa, o fato típico seria a prestação do serviço do Estado. E que, no caso, não poderia ser a taxa de iluminação pública, porque esse serviço não permite taxação. Porque ele é um serviço que é prestado a toda a população e não só aos moradores de imóveis. Ele é indivisível. CIP não é TIP. A CIP é uma contribuição especial. E a contribuição especial incide sobre um fato que o próprio contribuinte pratica. COFINS sobre o faturamento da empresa. A empresa tem um faturamento e incide a COFINS. CID sobre a comercialização de combustíveis. O comerciante do combustível vende o combustível e paga CID. Contribuição para o custeio da iluminação pública. Eu consumo energia elétrica na minha casa, vem lá minha fatura de energia elétrica, a base de cálculo da CIP é o valor do meu consumo, a alíquota o Supremo pacificou que pode ser progressiva, em homenagem ao princípio da capacidade contributiva, nenhum problema, e aí vem lá uma alíquota 2%, 1%, 3%, 0,5%, 4%, depende da lei de cada município. E aí a CIP incide sobre o valor do meu consumo particular de energia elétrica. E o dinheiro que é arrecadado com essa CIP vai custear a iluminação das ruas. A lógica até considerável, até valorável da CIP, eu em particular vejo um quê extra fiscal na CIP. A CIP, ao incidir sobre o consumo de energia elétrica, ela inibe as pessoas a gastarem desnecessariamente energia elétrica. Isso ajuda na crise do apagão no país. E o dinheiro da CIP ajuda a melhorar a infraestrutura das cidades, porque ajuda a iluminar as cidades, o que de noite é importante em qualquer lugar do Brasil, especialmente quanto aos crescentes índices de violência no país inteiro. Então a CIP, ela não incide sobre o fato gerador prestar o serviço de iluminação. Claro que não. Cuidado para não errar isso em prova. Prestar o serviço de iluminação é uma atividade que o município tem que fazer com ou sem CIP. Se não tiver CIP, vai ser com dinheiro dos impostos. Dinheiro de taxa que não vai.
porque a taxa é inconstitucional. A iluminação pública não é o fato que gera a obrigação de pagar a CIP, ela é a destinação da receita. A CIP é um tributo que vai se destinar a levar dinheiro para esse fim, prestar o serviço de iluminação. Agora, para eu pagar uma CIP, não é porque o município botou poste e ligou na rua. Não. Para eu pagar uma CIP é porque eu consumo energia elétrica na minha casa. Tanto que se eu fechar meu imóvel e não consumir nada, eu não vou pagar CIP. E a iluminação pública está sendo oferecida. A CIP incide sobre a hipótese de incidência consumir energia elétrica em casa, em imóvel particular. Aí a CIP incide, a base de cálculo é o valor da minha fatura, a alíquota fixada na lei pode ser progressiva, homenageia-se o princípio da capacidade contributiva, e quando eu pago a CIP, o dinheiro vai para o município não escolhe onde usar esse dinheiro. Esse dinheiro é afetado para o serviço de iluminação pública da cidade. Entenderam? Essa é a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Não, respondendo à pergunta colocada na chamada, o serviço de iluminação pública pode ter alguma tributação específica? Por taxa, não. O serviço é indivisível, não cabe taxa. Súmula 670 do STF, súmula vinculante 41. Contribuição de iluminação pública pode para os municípios que fizeram uma lei para criar a CIP após dezembro de 2002, após a emenda 39. Aí pode. E a CIP incide sobre o fato gerador consumo de energia elétrica. Em regra, a própria concessionária que fornece energia elétrica e manda a fatura, né, da tarifa de energia elétrica, manda a cobrança da CIP junto, é feito um convênio com o município, com a Secretaria de Fazenda e o município, evidentemente, e se faz a delegação da capacidade tributária, eu posso delegar a capacidade tributária, nenhum problema. Aí o município vai lá, cobra a CIP, arrecada, a concessionária cobra a CIP, arrecada e repassa ao município, que é o titular do tributo. E aí a arrecadação da CIP custeia a rede pública de iluminação. Tudo bem? Bom, eu tenho que voltar para a aula, meu intervalo já acabou, foi um prazer estar aqui com vocês. Peço a vocês, se puderem, sempre divulguem meu Periscope, divulguem aos amigos, vocês sabem que aqui comigo vocês sempre vão ter a oportunidade de estudar, de aprender, debater temas importantes para as provas. Espero que vocês tenham entendido essa explicação bem objetiva aqui sobre TIP e CIP, anotado as duas súmulas. Depois, quem quiser pesquisar o julgado da CIP precedente ao julgado de 2009 do ministro Ricardo Lewandowski como relator, um RE que subiu pelo Tribunal de Santa Catarina, ao município de São José, é o RE, acho que eu vou ratear aqui no número, 573675, se eu não me engano. Se eu não me engano, o precedente histórico da CIP, que conta toda a história da CIP, a estrutura dela, que fala da capacidade contributiva, da progressividade, fato gerador, base de cálculo, é o RE 573675. É difícil errar um julgado, que minha cabeça é um computador, com essa jurisprudência do Supremo na palma da mão. Mas se eu estiver errado, você me perdoa, você pesquisa aí, entra na internet e pesquisa o precedente da CIP. É de Santa Catarina, do município de São José, o relator foi o ministro professor Ricardo Lewandowski, e aí, se eu não me engano, esse RE 573675, por aí, tá bom? Faça uma leitura que vale a pena. Quem vai fazer prova de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, isso cai muito em prova. Quem vai fazer prova de PGM, então, nem se fala, o município defendendo a arrecadação da CIP, tá certo? Um beijo a todos, que Jesus vos abençoe, mais tarde